Gente, hoje, 19 de junho, dia que vocês estão assistindo a esse vídeo, é dia do cinema brasileiro. Então eu resolvi tentar fazer uma seleção de uns filmes que vocês não podem perder, filmes da história do nosso cinema, que é importante a gente assistir por N motivos que contarei depois da música, preste atenção. Antes de mais nada, um pequeno aviso. Estou gravando este vídeo no domingo antes do Jogo do Brasil, então pode ser que você escute fogos, vuvuzelas, apitos, berros. Isso não é em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, não é ainda um grande clamor por esse vídeo pelo nosso canal ainda. Em breve haverá multidões nas ruas querendo novos vídeos, mas por enquanto é apenas por causa do Jogo do Brasil, ok? Então ok, vamos ao conteúdo que é o que nos interessa nesse momento. Eu tentei selecionar alguns filmes que contassem histórias de épocas diferentes do Brasil, que tivessem sido realizados em décadas diferentes. Então tem grandes filmes incríveis que ficaram de fora dessa lista, até porque eu selecionei só 5 e a gente tem centenas de filmes maravilhosos no Brasil. Eu tentei ir tanto por essa questão da temporalidade e acabou que eu selecionei filmes que mostram muito da nossa história realmente, sabe? Mostram a construção do país, o momento político que o país vivia em cada uma dessas décadas. Então é muito interessante a gente assistir esses filmes não só para entender a história do cinema em si, né, as principais produções brasileiras, mas também a história nossa, né, a história do nosso povo que entremeou esse caminho. Então é muito legal, interessante, mas também é triste ver como tantas histórias têm se repetido, sabe? Como alguns contextos e alguns discursos de alguns desses filmes se repetem agora em 2018. Vamos lá, vamos começar esse negócio, que eu já tô até me enrolando aqui na fala. Presta atenção. O primeiro filme que eu selecionei é O Pagador de Promessas, de 1962, um filme escrito e dirigido pelo Anselmo Duarte, baseado na peça teatral do Dias Gomes. É até hoje o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1963. O filme traz a história do Zé do Burro e da esposa dele, a Rosa, que moram numa cidade a uns 40 quilômetros de Salvador, mais ou menos. Um dia o burro do Zé, ele é atingido por um raio, o Zé fica desesperado e vai a um terreiro de candomblé e faz uma promessa a Santa Bárbara pela cura do animal dele. Como o animal realmente é curado, o Zé vai cumprir essa promessa e ele vai com uma cruz, tipo uma via crucis mesmo, carregando uma cruz enorme de madeira pelas ruas dessa peregrinação até chegar na igreja de Santa Bárbara em Salvador. Quando ele chega lá, e é aí que acontece grande parte da história, a gente acompanha a dificuldade que ele tem para entrar naquela igreja, que o padre fala: olha só, querido, você fez essa promessa com a macumba, essa promessa não é com a gente da igreja aqui, felizmente tu não vai poder entrar, uma pena, beijos. E o Zé fala assim: querida, eu prometi pra Santa Bárbara, eu vou cumprir. Então a gente fica acompanhando esse embate, cercado de intolerância religiosa, cercado de um certo espetacularismo que aconteceu ali, sabe, com relação a todo mundo que vai olhar, a imprensa vai cobrir e tudo mais. Mas eu não posso deixar ele entrar. Você sabe que eu não posso. Amanhã essa aqui não seria mais uma casa de Deus, mas a casa de todos os falsos ídolos pagãos. O segundo filme que eu selecionei é de 1971, que é São Bernardo, que foi dirigido pelo Leon Hirschman. E ele foi baseado também na obra do Graciliano Ramos, São Bernardo. Esse longa foi rodado na cidade de Viçosa, em Alagoas, que é onde Graciliano passou grande parte da vida dele e onde ele escreveu muitos dos livros. Esse filme foi produzido assim em pleno auge do AI-5 e ele foi censurado e tinha motivos para ser censurado porque ele trazia muitos questionamentos. Para quem não sabe, o AI-5 foi um ato institucional mais violento da ditadura, que com centenas de coisas que tiravam muitos dos direitos que já tínhamos adquirido até então. Uma das coisas que o ato institucional número 5 impunha era a censura prévia a qualquer tipo de manifestação artística, de imprensa e tudo mais. Tudo passava pelas mãos do censor antes de chegar ao público. Então, esse filme ficou 7 meses sob a censura, porque, enfim, ele tratava de questões, ele, por exemplo, questionava, né, trazia reflexões sobre o capitalismo, por exemplo. Esse filme traz a história do Paulo Honório, que é o personagem do Otton Bastos. O Paulo Honório era um cara muito pobre, que trabalhou já, dá a entender que ele trabalhou em algumas fazendas e tudo mais, foi muito explorado. E aí, por meios legais ou não muito legais, ele consegue ascender na vida, ganhar muito dinheiro e comprar a fazenda de São Bernardo. E aí ele fala: ok, estou com muito dinheiro, e agora o que farei? Preciso de um herdeiro, não é mesmo? Para quem mandarei tudo isso? E ele resolve ir atrás de uma esposa única e exclusivamente para conseguir um herdeiro. E aí acha uma professora, fala: ótimo, uma professora vai ser uma boa mãe para os meus filhos.
e aí casa com ela, e o filme vai mostrando um pouco tanto dessa relação dele com o dinheiro, quanto do ciúme absurdo que ele tem da esposa, de como que isso destrói o casamento dele e, consequentemente, a própria vida dele, sabe? Então, tem uma série de questionamentos por trás e a gente acompanha principalmente essa história desse casal, assim. Nesse tempo, eu não pensava mais nela. Pensava em ganhar dinheiro. Tirei o título de eleitor e seu Pereira, agiota e chefe político, emprestou-me 100 mil réis a juro de 5% ao mês. Paguei os 100 mil réis e obtive 200 com o juro reduzido para 3,5%. O próximo filme é Eles Não Usam Black Tie, de 1981, também dirigido pelo Leon Hirschmans. E, gente, vocês não levem a sério o jeito que eu falo. E ele foi baseado na peça teatral do Gianfrancesco Guarnieri, que ele escreveu para o Teatro de Arena na década de 50. O Gianfrancesco, aliás, é um protagonista, vamos dizer assim, desse filme, ao lado da Fernanda Montenegro, maravilhosa, nossa diva master, que é incrível e sempre sendo foda. Esse longa foi lançado 3 anos depois da suspensão do AI-5, então o Brasil ele já vivia um outro momento. No filme anterior a gente acompanha realmente, não necessariamente no filme, mas no contexto em que ele foi lançado, o auge dessa repressão. Já no Eles Não Usam Black Tie, no momento em que o filme é lançado, e isso aparece um pouco também no filme, embora ele tenha sido escrito anos antes, essa ideia dessa esperança, sabe? Do futuro que vem a partir do momento em que a ditadura tá perdendo muita força. E o filme se passa em São Paulo, conta a história do Tião, da namorada dele, a Beth, que eles querem se casar e tudo mais. Vem aquele momento, Beth descobre que tá grávida e tem que casar porque tá grávida de casamento, terrível, não pode. E aí, isso tudo se passa em um contexto de luta sindical, de greve, né, nas fábricas e tudo mais, e o pai do Tião é um cara que super é envolvido no sindicato, envolvido nas lutas, envolvido nas greves, e o Tião resolve furar a greve. Então a gente acompanha a partir da história dessa família, dessa relação. A Beth também, ela se mostra uma mulher super lutadora e tudo mais, então a gente acompanha por meio dessa história dessa família todo o contexto relacionado à luta sindical, à greve, ao contexto político daquela época, quando os trabalhadores podiam voltar a ter força e a falar, mas a gente acompanha também a ideia da repressão da polícia. A gente percebe isso muito nitidamente no filme, como a polícia ainda tinha e ainda tem muito poder para reprimir manifestações populares. Olha, Tião, você tá se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. É greve geral, foda! O próximo filme é de 1993, que é um filme do Carlos Reichenbach, que também é um grande nome do cinema brasileiro. Esse filme, ele já é uma outra época do Brasil, né? Ele já não trata diretamente de questões políticas, mas ele traz, por meio de flashbacks, o filme se passa ali no começo da década de 90, mas ele vai mostrando por flashbacks a história de 2 amigos. O filme começa, né, com esses 2 amigos que são de classes sociais diferentes, mas que sempre conviveram juntos, embora com vivências, né, muito diferentes por conta exatamente do estudo da classe social e de caminhos que a vida leva. Eles lançam um livro de poesia juntos, e aí, de acordo com que a festa vai acontecendo, pessoas vão chegando, a gente vai acompanhando por meio de flashbacks, desde como essa amizade surgiu até os dias de hoje, então tudo que cada um passou. Então, fatalmente, tem muito do contexto histórico incluído, porque a gente acompanha a vida deles da década de 50, 60, 70, onde você que está envolvido com poesia, você que está envolvido com literatura, fatalmente sofreu alguma coisa relacionada à repressão. Você não acha meio cretino a gente ficar aqui se enchendo com toda essa erudição enquanto as coisas estão acontecendo lá fora? Tanto amigo da gente sendo preso, torturado, tanta desinformação com a nossa própria realidade. Ah, que saco. Você pode se dar ao luxo. Eu nunca tive acesso a essas relíquias. Você já tentou se engajar em algum grupo? Já, e me dei mal. O último filme é o Que Horas Ela Volta, de 2015, né? Pulei aqui pra nossa época, que pra mim é um filme que tem que entrar nessas listas, trazendo já uma contextualização muito atual, né? É a nossa história e que muita gente não percebe. Esse filme é da Ana Muylaer, que é muito legal porque nós temos uma diretora mulher aqui nessa lista. Esse filme conta a história da Val, que é a Regina Casé, que sai, né, do interior do Nordeste e vem pra São Paulo
para cuidar de uma família, né, trabalhar numa casa de família. Ela acaba criando o filho, né, dessa família, e ela deixa a filha dela lá no Nordeste, a Jéssica. E ela acaba, claro, botando todo aquele amor de mãe que ela tem naquela criança que nem é dela. E é uma discussão interessante também a gente pensar em quantas babás, em quantas empregadas domésticas que existem hoje em dia, que deixam seus filhos de lado para cuidar dos filhos dos outros, para poder mandar dinheiro, sabe, para sustentar o filho. Ele traz uma série de reflexões que muita gente está inserida nessa situação enquanto empregado, enquanto patrão, e não, sabe, não analisa a grandiosidade da coisa. Então a Jéssica, ela vem do Nordeste, foi criada basicamente pela tia, para tentar fazer o vestibular, o mesmo vestibular que esse menino que a Val criou também vai fazer. A Jéssica entra naquela casa e ela dá uma sacudida naquela família, porque ela fala, olha, você é patroa da minha mãe, você não é minha patroa. E ela, sabe, impõe um pouco, não impõe, mas ela mostra as vontades dela, mostra as vivências dela e traz essas reflexões, porque a Val, ela já tá com aquilo enraizado, sabe? E a Jéssica fala, mãe querida, você não precisa aceitar essas coisas. Então, eu acho muito interessante, principalmente porque é um filme atual. A gente, às vezes, cai nessa coisa de analisar contexto histórico. Ah, mas isso foi naquela época, isso não vai acontecer mais, babá. E aí é legal a gente ver os filmes atuais, ver como as coisas acontecem, ver os filmes históricos pra entender que essas coisas podem acontecer de novo. E vocês não estão entendendo, eu fico nervosa que vocês não estão entendendo que a coisa pode acontecer de novo. Estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. Me acalma, me acalma. Tá me levando pra casa dos outros. Ver os filmes. Aliás, quase todos esses filmes, tirando Que Horas Ela Volta, porque é um filme muito atual, eles estão no YouTube. Então eu vou botar os links aqui embaixo pra vocês assistirem. Acho que os 4 primeiros filmes tem link no YouTube. Então, assim, não tem desculpa, entendeu? Tá online, tá na internet, é de graça no YouTube. Todo mundo vê no YouTube. Inclusive, vocês estão me vendo agora no YouTube. Então é muito fácil, não é mesmo? Então, um grande beijo. Até o próximo vídeo, que pode ser que saia essa semana ainda, a gente não sabe, posso fazer uma surpresa pra vocês. Vamos torcer pro Brasil, porque, enfim, Copa do Mundo, a gente torce pelo Brasil. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse maravilhoso canal. Até a próxima.